meninas, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar com vocês sobre a Cor Púrpura, a versão musical mesmo, por isso que eu vou falar com vocês as diferenças, que vai ser lançada agora, é o dia 8 de fevereiro no cinema, já foi lançado nos Estados Unidos e eu sei que por outras formas também já apareceu por aí. Eu vou começar comentando sobre esse filme sem spoilers, tá? Depois eu vou entrar no filme de 85 que eu assisti horas antes de assistir esse, horas antes mesmo, eu fui dormir 3 horas da manhã para acordar às 7 para poder ir nessa cabine. E aí, eu também vou falar sobre Alice Walker. Afinal de contas, ela aliás, completa agora, dia 9 de fevereiro, 80 anos. Alice Walker é escritora maravilhosa que escreveu A Cor Púrpura em 1982. Em 85, o filme muito famoso, com direção, produção do Steven Spielberg, inclusive ficou famoso também por umas questões aí que, enfim, né, é sempre uma injustiça. Teve 11 indicações para o Oscar, não levou nenhum Oscar. Eu aposto que você nem lembra da atriz que ganhou aquele ano. Pois é, nem eu lembrava e ela inclusive já faleceu. Mas o ator eu lembro que era William Hurt. Foi o Oscar de 86, portanto. E o Steven Spielberg, para poder dar conta daquela produção, abriu mão do próprio cachê. Eu tô falando de um filme de 85 que tem no elenco, é um elencaço, Oprah Winfrey, bem diferente do que ela tá hoje em dia, Whoopi Goldberg, super jovem, né? Obviamente, um filme de muitos anos atrás. Danny Glover e lançando o Lawrence Fishburne. Foi o primeiro filme da Whoopi Goldberg, na verdade. Ela é apresentada, né, como pela primeira vez sendo apresentada. Fora isso, o filme que é bem marcante, né? Marcou gerações e gerações e fez vários debates sobre segregação racial, sobre machismo e sobre a vida das mulheres do Sul, principalmente as mulheres negras, ali nos anos de 1904 e 1903. Bom, essa versão que eu acabei de assistir no cinema é uma versão musical. Rafaela, mas o filme de 85 também não é considerado musical? Sim, mas é musical em alguns momentos. Ele não é musical na totalidade em todas as cenas. O que acontece nesse filme de agora, que tem direção de outro... Não é do Steven Spielberg. A verdade, a produção é do Steven Spielberg e a produção é da Oprah Winfrey, que inclusive na HBO Max tem um documentário bem interessante para vocês assistirem sobre, né, a história toda e tal. Vamos ver aqui quem foi o diretor desse. É o... Cadê o... Blitz the Ambassador? Acho que é isso que está escrito aqui. E o roteiro adaptado dessa vez é do Marcus Gardley. Eu não lembro se o roteiro adaptado do filme de 85 foi o mesmo, posso puxar aqui também. Mas enfim, nessa versão atual, né, nessa versão de 2023 que chega ao cinema dia 8 de fevereiro, a gente vai ver então no papel que seria o da Whoopi Goldberg, né? A gente vai ver primeiro ela criança, né, adolescente ali, com 13, 14 anos, e depois ela sendo a Whoopi Goldberg, a gente vai ver a Fantasia Barrino. Ela é uma atriz, gente, que eu não conhecia, mas olha, muito prazer em conhecê-la, porque realmente ela tá estupenda. A história de A Cor Púrpura é muito forte. A gente tem duas irmãs, que é a Celie, né, e a Celie e a Nettie. As duas são... A mãe faleceu, elas vivem com o pai, que é o Alfonso, e esse homem estupra a mais velha. Ela tá grávida da segunda criança, que está prestes a dar essa criança. A dar não, né? Ele leva a força e elas não sabem nunca se as crianças que ela deu do estupro do pai são mortas por ele ou são entregues para adoção. Quando elas estão um pouco mais jovens, né, ali com 13, 14 anos e tal, ela é vivida, a Nettie, pela Halle Bailey, sim, a pequena sereia. Assim, o rostinho dela a gente, né, conhece bem. Bom, o que acontece depois, depois é a Clara, né? Enfim, tem dois. Quando é mais velha, ela vira a Tiara. Mas mais nova, então ela é. Eu tava até tentando ver aqui qual era o nome das atrizes que. Enfim, bom, vamos focar aqui na história mesmo, que eu não consegui puxar a ficha completa aqui. Os nomes não estão batendo aqui, pelo que eu tava vendo. O que vai acontecer nessa história que é muito marcante é que essa menina é vendida por umas vacas, enfim, né, para um homem que gostaria de se casar com a irmã dela. Ela sempre foi tida como feia, o pai dela nunca deu amor a ela, e o único amor que ela tinha era da irmã. Essa menina, então, é vendida para um homem que é viúvo e tem 3 filhos, e além de espancá-la e estuprá-la, e fazer com que ela cuide das crianças da casa e humilhá-la frequentemente, ele gosta de ser chamado de Mister, mas na verdade é um lixo de homem, né? Então, ou seja, ele tem tudo de ruim que pode ter. O que sempre incomoda nessa história pra gente que tá assistindo é o quanto ela aceita tudo isso porque ela nunca teve amor.
Então ela acredita que a maneira como, porque o pai batia nela, porque o marido bate nela, que esse é o jeito certo de uma mulher viver. Que ela tem sempre que dizer sim, senhor. Tem sempre que acatar todas as ordens que o marido dela der a ela. Sempre faltou amor a ela, tanto na casa, né, dos pais, quanto após a morte da mãe, quanto na casa agora do seu então marido, que na verdade é um homem que a utiliza como empregada e quando quer sentir prazer, ele vai lá e abusa dela. Em nenhum momento ele diz palavras carinhosas para ela, em nenhum momento ele a trata com sutileza. Ela cuida dos filhos, só que ele tem uma amante, que é a Shug. A Shug é uma cantora, ela não é aceita pelo pai, que é um reverendo, porque ela deixou de cantar na igreja e foi cantar blues nas grandes cidades, ela é uma mulher livre. Isso incomoda profundamente aquela cidade ali do sul, né, dos Estados Unidos, se passa em 1904, depois para 1916, onde ainda há a segregação racial, ainda há um machismo muito grande, e onde ela, por amor, cria as crianças, ela realmente tem um carinho pelo filho dele, na verdade, né? Pelo filho aparece bastante, as filhas nem tanto, nessa versão atual, mas ela acaba fazendo amizade com essa amante dele. A Shug nesse filme é a Taraji P. Henson. Vocês vão lembrar muito dela por Estrelas Além do Tempo, né? Que é um filmaço que a gente adorou, ficou muito tempo em cartaz. Ela já fez também a Cremoney, né? Que é do Tyler. Eu gosto muito dessa atriz, ela tá estupenda também. Aliás, é difícil dizer nesse elenco quem é que não está funcionando bem. Porque até o Albert Mister, né, que é o Coleman Domingo, ele tá excelente e ele ganhou um Globo de Ouro, se eu não me engano, ou Critics' Choice Awards. Um deles ele levou. E, gente, é igual o Danny Glover mesmo, no de 85. Ele tá maravilhoso. Eu não vou querer dar spoiler exatamente dessa história, mas é claro que para quem assistiu como eu, e enfim, eu vou chegar aqui nos spoilers no final desse vídeo, vai sentir, sim, a comparação. Vai ter que fazer uma comparação, né? Não tem como não fazer, porque você tem aquela memória e você tem o que você está vivendo agora, né? O que você está assistindo agora. São duas formas diferentes de contar essa história. Para quem leu o livro, eu li o livro há muito tempo, não deu tempo de ler agora de novo. Você tem ali atores diferentes, interpretações diferentes em linguagens que mudam. A partir do momento que você coloca mais música no filme, o filme ganha uma roupagem que eu, ao meu ver, acho que é mais leve do que a roupagem do original. Pra vocês terem ideia, eu me emocionei demais no de 85, mas nessa versão eu chorei uma única vez e eu sou bem chorona nessas cenas tristes, ainda mais envolvendo família. É claro que vale a pena assistir no cinema. Se você é um grande fã dessa história, é óbvio que eu vou indicar que vocês assistam, mas já vão preparando porque realmente a gente fica com saudade de 85 para quem é tão saudosa com essa história assim como eu. Principalmente com algumas cenas que eu senti muita falta. Mas no total a história é super parecida e eu tenho certeza que você vai amar assim como eu. Eu saí muito satisfeita do cinema, mas comparando com o outro, eu fico ainda com o de 85. Bom, minha nota para esse filme é de que ele é muito bom. E agora vamos pro que eu dou nota de excelente, que é o de 1985, que é A Cor Púrpura, eu assisti pela HBO Max. A Cor Púrpura foi um filme que marcou muitos de nós, né? Por quê? Ah, calma. Vou dar também, né? Aqui é o spoiler agora, então tá. Então agora é spoiler, hein? Se não assistiu um dos dois, já fica, a gente vai entrar a fundo nos spoilers, tá bom? Vamos lá. No de 1985, a gente tem a Whoopi Goldberg, né, como sendo a Sally, na versão ali mais adolescente e tal. E a gente tem a Neri. A Neri é uma moça considerada lindíssima e é na igreja, né, que o personagem do Danny Glover, viúvo, com 3 crianças, querendo arranjar alguém para cuidar das crianças e para ele dormir, se encanta pela Neri. Só que o pai, que estuprava já a filha, a Sally, né? Já estava na segunda criança que eles iam ter juntos. E ele também entrega. Pra vocês terem ideia, gente, a cena do de 85 é uma cena onde tá ela sozinha, ela não tem ajuda de ninguém para parir, ela tem essa criança e não tem uma parteira, pelo menos eu que me lembro, acabei de assistir. E no da atual, eles fizeram uma participação especial da Whoopi Goldberg como uma parteira. E aí ela aparece ali tendo a criança no de 85 e ela sofre tanto e o pai só fica assim, essa mulher ainda não parou de parir, não. Tipo assim, como se fosse super fácil. Uma pessoa que vai ao banheiro, assim, fazer um xixi, não terminou de fazer xixi ainda. Tipo isso. O cara é extremamente grosseiro. O cara é péssimo com ela em todos os momentos. E é um lixo de pai, ou seja, é um estuprador, né? O que ele vai fazer com ela é absurdo.
Já era absurdo. Vai ser mais absurdo ainda quando esse personagem do Danny Glover se oferecer para casar com a filha mais nova, mas a filha mais nova ele considerava mais inteligente e mais bonita, e ele diz a seguinte frase para esse homem: não, você pode levar a mais velha, porque ela é mais feia, porque ela já foi deflorada, mas inclusive ela não pode ter filhos, né, a Sally, e você vai poder transar com ela tudo que você puder. E ela é muito boa de fazer comida, de arrumar a casa e tal. O cara acaba aceitando, leva ela, e a partir do momento que ela entra lá, ela é uma escrava dele, na verdade. Ela apanha, ela dorme com ele, ela chega a falar que ele não sente nada, porque não tem carinho, porque não tem absolutamente nada ali naquela situação. E ela vai vivendo a vida cuidando das crianças e sendo agredida por ele. Ela tem um certo encantamento que não é comum, né? Se ela gostasse dele, certamente ela teria ciúmes, mas ela não vê como marido da Shug, que é exatamente a mulher que é amante do marido dela. Quando a Shug chega naquela casa, muda a vida deles. A princípio, ela é muito grossa com ela chama ela de feia, enfim, mas aí ela percebe o quanto ela tem admiração por ela, o quanto ele tem admiração pela Shug, e elas criam uma amizade e depois vira até meio que um romance, assim, mas não um romance muito a fundo, mas sim uma descoberta de duas mulheres que têm vidas diferentes, têm cicatrizes diferentes, mas que se completam numa amizade muito bonita. E sem a Shug, provavelmente, assim, ele nunca teria tido coragem de abandonar aquele homem. Inclusive, a gente também tem a personagem Sofia, que é vivida pela Oprah Winfrey, que vai se casar com o Harpo, que é o filho mais velho desse homem, do Mister. Quando ela se casa, ela já vem, antes dela se casar, ela já fala que ela tá grávida e ela nunca aceitou que ninguém batesse nela. Mas a dica para controlá-la que a Sally dá pro enteado é que a agrida. A partir do momento que ela é agredida, ela larga esse marido e vai embora. E é muito dura a frase de que, olha, a vida inteira eu fugi das agressões dos meus tios, dos meus primos, dos meus irmãos e do meu pai. Eu não vou aceitar que homem nenhum me bata por mais que eu ame o Harpo. E ela vai embora. No filme de 85, ela tem muitos filhos com ele. No filme atual, ela tem somente um filho. Uma coisa que eu senti muita falta é que a conexão das irmãs, quando é feita, as cenas das duas, que são muito bonitas, ela está inclusive grávida do segundo filho quando aparece na primeira cena, elas estão fazendo aquela brincadeira, né, que a gente faz, assim, que é aquilo, chamava doleta quando eu era criança, mas agora, e que tem um nome até que parece um nome africano, que elas ficam brincando. Ai, desculpa. Só que nesse filme de agora, elas só fazem isso uma vez bem no início. Isso é uma coisa tão marcante que quando eu assisti esse filme lançou no Brasil em 86. Eu não fui aos cinemas assistir. Um ano depois, quando saiu em VHS, meu pai levou para casa, eu assisti e eu era apaixonada pelo filme. Só que o que acontece? Quando eu passei a ver esse filme, eu comecei a imitar na escola, elas fazendo a adoleta. Pra vocês verem como é uma coisa marcante. Pra vocês verem como é uma coisa que a gente marca do filme, que fica lembrando para sempre, que é uma coisa que criança lembra. Mas esse filme só tem uma vez isso. Então, assim, já foi uma comparação que meio que... Fora isso, algumas cenas que são diferentes dessa história é que a Nery, que não ia para casa dela, vai ser abusada pelo pai. Ele vai tentar chegar nela. Ela vai fugir e correr para casa da irmã. É claro que esse marido, que já tinha encantamento pela irmã, tenta abusar dela. A cena que ele tenta abusar dela é quando ela tá indo para a escola e ele vai atrás com um cavalo e ela dá um monte de livro na cabeça dele, nas partes de baixo dele, e consegue fugir. No filme atual é quando ela está dormindo. Aí tá mais uma diferença. Não é no momento em que ela tá indo para a escola. A cena de 1985, das duas irmãs se separando, dele mandando ela para fora, é a luz do dia. Elas se agarram, elas se beijam, elas prometem nunca se separarem, sempre viverem no coração uma da outra. É uma cena fortíssima, onde ele bate na outra para soltar. A cena desse ano, ele pega a arma, ele expulsa a menina após a garota bater nele e não querer dormir com ele, ele expulsa ela de casa de camisola, joga as coisas dela na rua e pega a arma dizendo que vai atirar em uma das duas se elas tentarem intervir. Elas são separadas. A questão das cartas é praticamente a mesma. A Nettie manda carta para a irmã todo mês, todo tempo. Ele é o único que pode mexer na caixa de correio, senão ele agride ela. E ele, é claro, que esconde todas as cartas, ele nem queima.
Com a chegada da Shug, uma das coisas que ela vai descobrir e que vai fazer com que ela vire, dê essa volta na vida dela, né, coloque esse cropped e reaja, é exatamente as cartas que ele nunca permitiu que fossem lidas por ela. Então, tem essa questão também. Durante a história toda, a gente torce, né? Porque assim, a Sofia foi embora, foi ficar com um pugilista, a gente não sabe da história, né, do que está acontecendo. Mas tem uma coisa muito forte, que é quando a Sofia é feita uma mulher tão livre, ela percebe que ela consegue a liberdade dela até a página 2. Quando a mulher do prefeito, que é uma mulher extremamente egoísta, que diz que trata bem os negros, mas na verdade os vê como mercadoria, como escravos dela, afinal de contas, se ela diz que quer um e ele não quer trabalhar para ela, ela faz o inferno da vida da pessoa, e é isso que ela faz com a Sofia vira uma escrava dela. A Sofia vira um apoio emocional, como se você adotasse ou comprasse um cão e aquele cão fosse seu apoio emocional e ele tivesse que andar com você para onde você vai. A Sofia abandona a família. Os filhos dela são criados pelo primeiro marido, né? Porque ela chegou a ter o segundo. Essas cenas são muito cruéis. A Oprah, no filme de 85, ela faz uma atuação, gente, que pelo amor de Deus, ela abria a boca na primeira vez, eu já tinha entregue o Oscar pra ela e pra Whoopi Goldberg, porque elas estão uma coisa, assim. É de bater palma de pé. Eu não estou brincando. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver. É muito duro. O Danny Glover, que é o vilão dessa história, ele também tem uma participação importante. Ele é um homem duro, ele é um homem que só vira uma pessoa boa porque se arrasta aos pés da Shug, que na verdade dorme com ele, mas não sente nada por ele. Ele diz que ele ia ter casado com ela, mas ela nunca quis se casar com ele. E a Shug percebe o quanto a Celie é escrava daquela casa. E é ela que consegue tirá-la dali, com o tempo. E fazer essa conexão com a irmã. Bom, ele vai ter sim, o Albert, né, o Mister ali, um momento, né, de bondade quando ele perceber que ela sempre fez tudo e ele sente falta dela, não como mulher, mas como empregada que ele teve a vida inteira e sempre foi super solícita para ele. Então ele vai ser um dos responsáveis, vai pedir para o governo que ela vai ler numa carta que eles estão tentando voltar da África e não conseguem. E aí ele vai disponibilizar as terras dele, né? A cena em que eles chegam, ou seja, volta a irmã que escreveu a carta dizendo que estava com os sobrinhos, que ela foi contratada como babá e depois, por uma coincidência, ela vê os sobrinhos. Outra coisa, de 85, o pai não tinha venda nenhuma. No de 2023, 24, ele é dono de uma loja, tipo um armarinho e tal, que ela trabalha dentro e ela vê a mulher chegar, mulher de um pastor chegar com a Olivia, que é a filha dela, uma das filhas que ela teve com o pai. Então, essa cena também é diferente, porque na outra ela entra dentro de um estabelecimento que é de branco, ela é quase expulsa porque ela não vai comprar nada e ela pede para segurar a criança. Essa cena tem em 85 e não tem no atual. Muitas das cenas não existem. Algumas foram inseridas, mas eu acho que as mais marcantes que eu senti falta foram essas. Além da cena final, onde ela descobre que o pai dela morreu e que não era pai dela, ou seja, era padrasto dela, e ela tinha direito às terras no de 2023. No de 85, ela, na verdade, vai lá, ela recebe essa carta e quando ela chega, ela tem pouquíssimo contato com a esposa do pai dela, né, que vai embora e diz, eu já tenho dinheiro, não preciso de nada, a casa é sua. Ela fica com a casa, na verdade ali dentro vão morar a Shug, vai morar todo mundo, sendo que a Shug no de 2023 não precisa dela para nada, ela tem uma casa lindíssima no Mississippi, no Memphis, sei lá onde é, e ela é casada com outro homem, ele é super feliz, e ela acolhe ela e a atual esposa do irmão, né, do Harpo, na verdade, do irmão do enteado dela, na casa. A Sofia também vai morar com ela. Esse final feliz em 85, a Sofia não tem. A Sofia, inclusive, sai na noite de Natal, os filhos mal a reconhecem, porque eles são criados pelo antigo marido. E quando isso acontece, a mulher tenta dar marcha no carro, não consegue andar sem a Sofia do lado, a tal mulher do prefeito, que armou tudo isso e fez com que ela ficasse presa um tempo. Ela acaba tirando a Sofia dali, elas vão embora, e o final é bem triste. Quando no final mesmo, que tem um reencontro, finalmente, né, no final, da Celie com os filhos e com a irmã, que é tão aguardado, elas se abraçam, se beijam e tem os dois irmãos ali. A gente também não tem ali sobrinhos, netos, sei lá, que apresenta. No desse ano tem os netos que são apresentados e é um jantar de Páscoa que ela faz, que ela chama todo mundo. Esse carinho com o ex-marido que ela tem também na versão do musical não acontece em 85.
Ela não fala mais com ele, ele vê de longe passando num cavalo que ele uniu as irmãs de alguma forma, ou seja, tentou se redimir. Mas ela nunca aceitou ele novamente, que nem ela aceita no atual. É um filme lindo, é um filme que emociona, é um filme que parece que tá assim, te incomodando pelo estômago. Porque você vê uma cena dessa, eu lembro que foi a primeira vez que eu percebi o quanto o racismo é absurdo. O quanto eu me perguntei por que negros não podiam frequentar determinados lugares. No de 85 isso é muito mais claro, né? Inclusive por causa da cena, né, em que a mulher fala sobre de uma maneira que eu trato vocês de cor, né, bem. E quando ela, a mulher do prefeito que eu tô falando, ela é cercada por eles tentando ajudar com que o carro pegue, e ela mais nervosa achando que eles vão atacá-la, vão avançar nela como se fossem, sei lá, tipo um Zimba Safari, que os macacos vêm avançar em cima de você, os leões, sabe? Ela trata ele como se fossem animais irracionais, assim. E as pessoas estão só tentando ajudar. Eu tenho passado por um negócio muito antigo, tá, gente? Que eu ia em São Paulo, que vinha os macacos, vinha girafa, vinha leão, e a gente ficava assim, desesperado dentro do carro junto com os pais. Troço muito antigo, vocês não vão lembrar. Quem viu em 85 vai lembrar. Bom, é isso, gente. Excelente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou enorme. Mas é isso. Beijo grande, meus filmes favoritos da vida. Eu tô até querendo reler o livro. Fui!